Boa noite a todos. Nós estamos, nesse momento, começando o nosso culto da noite. Queremos agradecer a Deus por esse momento e o Senhor nos ajude a entender o que Ele quer para a nossa vida, que Ele nos ajude a ter um coração grato através da música, que Ele nos ajude a cada dia ser uma testemunha fiel ao Senhor. Agradecemos a Deus por esse momento que vamos passar aqui. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por essa oportunidade que temos e mais nessa noite glorificar o Teu nome através da nossa voz, através do nosso ser. E queremos, Senhor, que através do louvor venha ser entoado nesta noite. Que o Teu nome venha ser louvado e engrandecido. E, Senhor, nos ajude nesta noite com o coração contrito, a louvar o Teu nome, não através de uma voz, mas com um coração quebrantado na Tua presença. Pai, nos ajude nessa noite, todos que estão aqui, abençoa a Tua palavra, o mensageiro. Seja um momento, Senhor, que o Teu nome venha ser anunciado. E ouve essa palavra, tua palavra, venha realmente refletir na sua vida e permitir que Jesus Cristo quer nos seus corações. Nós louvamos o Teu nome, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh,
um novo louvor que nós vamos entoar neste momento. É um louvor interessante que o Senhor nos ajuda na nossa esperança, na volta de Cristo Jesus. Nós vamos, neste momento, entoar essa esperança através da música também. Deus realmente é real. Bom, a realidade de Deus é sentida no nosso coração. Por isso que nós cantamos que Deus é real. Nesse momento, porque Deus é real, nós vamos ouvir a palavra dele. Com certeza, Ele vai falar ao nosso coração. Vamos prestar atenção. O que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Boa noite, que a paz de Cristo, que sai do entendimento, abençoe cada vida e cada coração. Que eles não se sintam abençoados com a palavra de Deus. O texto que vamos ler, Marcos capítulo 10, 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai,
a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada fora. Vamos orar. Senhor, queremos te engrandecer por tua palavra. Sabemos que ela é inspirada, ela é infalível, é inerrante, e queremos que aquilo que o Senhor proporcionou há de cumprir no coração daqueles que estarão ouvindo. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. O texto dessa noite nos fala deste jovem, deste homem cego, e uma coisa importante nós temos em nossa mente, né, é que cada pessoa que está à escuta ou ouvindo, deve pedir a Deus que remova as trevas do pecado de sua vida. Talvez você possa não ser um cristão ou venha a ser um cristão, mas você deve analisar a sua vida, porque na Bíblia a cegueira também é comparada às trevas e com o pecado. Não quer dizer que Bartimeu estava cego por causa do pecado, mas é uma comparação. E só Jesus é que pode remover as trevas do pecado da vida do ser humano. E imagine se você fechasse os olhos por algum minuto ou segundos, você fechou, o que você estaria vendo? Nada. Somente treva, escuridão. Imagine se fosse por toda a vida. Bartimeu, ele era cego. Por muito, muito tempo, ele não conseguia ver nada, somente escuridão, trevas. Ele vivia mendigando devido à situação de cegueira. Não sabemos se por motivo de não ter familiares ou apoio de alguém, mas a verdade é que ele era um mendigo. E possivelmente ele havia escutado falar de Jesus. Por isso, ele começa a clamar quando percebeu que Jesus com seus discípulos ia passando. E diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele tinha uma esperança que um dia viesse a enxergar. E ele sabia que aquele seria o momento, porque ele havia escutado, acerca de Jesus, o que Jesus realmente fazia, ou havia feito. Então Jesus disse aos seus discípulos, passando por Jericó, a caminho de Jerusalém, no verso 46, a cidade de Jericó no dia do Novo Testamento se situava 8 km a oeste do Rio Jordão e tinha sido construída por Herodes, local do seu palácio de inverno. A cidade ficava a 1,5 km da Jericó antiga do Velho Testamento, que Deus havia advertido a Josué para que não fosse reconstruída. Então, quando Jesus e seus discípulos passavam por ali, uma grande multidão, e deixavam aquela cidade para entrar em Jericó, viram o cego Bartimeu pedindo esmola à beira de uma estrada. E Bartimeu vivia na escuridão física, porque não podia enxergar, mas também tinha a escuridão espiritual, porque o pecado segue espiritualmente. Então o coração da pessoa que não tem Jesus é escuro, ou está na escuridão por causa do pecado. O pecado é como as trevas. O pecado nos separa de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E nós percebemos que Bartimeu estava sendo iluminado por Deus neste momento para compreender as coisas de Deus. Por isso, ele clamou, ele teve fé, ele acreditou. Como diz aqui o versículo 14, assim, capítulo 2, versículo 14 de 1 Coríntios, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque só se discernem espiritualmente. E nós vemos que então Bartimeu, ele estava começando a compreender. Deus estava iluminando a sua mente, iluminando os seus olhos espirituais, ainda que cego até aquele momento. Porque nós nascemos debaixo do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da misericórdia, da bondade, do favor imerecido de Deus. Sem o Senhor Jesus Cristo, você, eu, todo mundo está na escuridão, assim como Bartimeu. Então nós vemos que
ouvindo que Jesus passava por ali, Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O versículo 47 fala sobre isso. E outra coisa interessante, Bartimeu ouviu sem dúvida os relatos de que Jesus restaurou a visão, né? O uso filho de Davi mostra que, embora cego, ele tinha discernimento espiritual. Alguns textos nos confirmam isso. Isaías 29, versículo 18 e 19, 61, versículo 3, Lucas 4, 18 e 19. Embora a multidão tentasse calar Bartimeu, ele gritava cada vez mais alto para Jesus: tem misericórdia de mim. O verso 48 nos confirma isso. Ao ouvir o chamado de Bartimeu, Jesus soube que ele precisava de ajuda. No versículo 49, e Deus também, quando ouve o seu clamor, quando ele percebe que você realmente precisa de misericórdia, que você está clamando por ele, ele também vem ao seu encontro, vem para lhe ajudar. O problema está que as pessoas pedem ou falam dos seus problemas para todo mundo e não para aquele que realmente pode resolver, solucionar os problemas, não só físico, mas também espiritual. Hoje vivemos numa época que as pessoas só estão preocupadas com o material, mas se esquece que o principal, o maior problema é o pecado, e o pecado é espiritual. E devemos pedir então a Deus, assim como Bartimeu, que tenha misericórdia de nós, para que ilumine a nossa mente, ilumine o nosso conhecimento, para que possamos entender, perceber a raiz de todo mal, para que assim como Bartimeu foi abençoado, teve a sua visão restaurada, nós venhamos também ter a nossa visão espiritual restaurada, a nossa comunhão com Deus e ter o nosso pecado perdoado, para que possamos ver o propósito de Deus, nos encaixarmos na vontade de Deus e também nos prepararmos para um dia encontrarmos com Deus. Um dia vamos partir daqui. Não existe vários caminhos para Deus, só tem um caminho. Esse caminho é Jesus, ou este meio de nos aproximarmos de Deus, que nos conduzirá um dia a estarmos para sempre com o nosso Deus. Isso só acontece, só entramos nesse caminho quando nós temos fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos conduz ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que um dia nos conduzirá ante a sua presença. Não a presença espiritual, mas a presença física. Ao ouvir o chamado de Bartimeu, Jesus sabia que ele precisava de ajuda. No verso 49 mostra sobre isso. Jesus amava Bartimeu e sabia que no meio da multidão ele necessitava de Jesus. Jesus dispôs a ajudar, como Jesus dispôs a ajudar a todos aqueles que pedem por sua misericórdia, que pedem a sua ajuda. O problema é que as pessoas estão pedindo ajuda a tudo enquanto, menos o Senhor, menos reconhecendo que só Jesus pode resolver os seus problemas, poderá resolver os seus problemas. Ele conhece o seu coração, o seu pecado, nada fica escondido dele, ele é Deus. Aqui o Bartimeu reconheceu isso, quando mostra que ele é filho de Davi, quando mostra essa linhagem real, fala também um pouquinho da sua divindade. E ele é perfeito, livre de todo pecado. A Bíblia diz que Jesus é luz, está nele e não há trevas nenhuma, em 1 João 1,5 e também no 4,10. A multidão estava agora animando o Bartimeu, dizendo que fosse corajoso e ficar de pé, porque Jesus o chamava. Verso 49 fala sobre isso no nosso texto de Marcos 4, do 46 em diante. E Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? No versículo 51. Jesus, o único que tem o poder de devolver a vista a Bartimeu, o único que podia remover a escuridão do pecado dele. Nós temos um vazio existencial, e só o que pode remover esse vazio ou preencher esse vazio se chama Jesus, ou a presença de Deus. Jesus é Deus. Jesus Ele que nos resgata do poder das trevas, do mal. Colossenses 1, 13, 14 fala sobre isso, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Jesus, alguns dias depois, morreria na cruz. Como ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por isso podemos confiar nele, porque ele não está morto, ele está vivo e ele voltará para buscar aqueles que creem nele. Hoje ele vive para remover a escuridão do seu pecado, do meu pecado. Mesmo como cristãos,
Todos os dias temos que pedir a Deus que perdoe o nosso pecado, que remova aquilo que é negro, que é escuro. Ele é o único que pode fazer-nos enxergar a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito para a nossa vida. Bartimeu respondeu que eu torne a ver. Ao ver que Bartimeu tinha fé, Jesus disse: a tua fé te salvou, versículo 52. Na mesma hora, Bartimeu ficou livre por causa da sua fé. E nesta noite também, o Senhor quer fazer você uma pessoa livre, talvez livre das drogas, livre da depressão, livre de um lar conturbado, livre de contenda e muito mais, livre dos seus pecados, porque o seu pecado e o meu pecado, o nosso pecado nos separa de Deus, e Jesus é o único que tem o poder de tirar essas trevas que nos separa da sua presença. Ele quer que estejamos juntinho dele, não só por causa de lutas ou dificuldades, porque Ele é o único que verdadeiramente cuida de nós e nos dá uma esperança verdadeira. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.